Álvaro, como tu tem a disciplina, a consistência e a constância? E aí, eu tava dando uma live uma vez e fizeram muito parecido, Jeff, essa pergunta. E aí eu falei, cara, o seguinte, tem que estar muito claro o porquê você tá fazendo. Muito claro. Então, normalmente as pessoas, eu começo dieta porque eu quero ter saúde. Tá, tudo bem. Esse é o primeiro nível. Mas você quer ter saúde por quê? Porque eu quero ter saúde para brincar com os meus filhos. Tá, mas por que você quer brincar com os teus filhos? Porque eu quero viver mais tempo para ver eles crescer. Mas por que você quer ver eles crescer? Então, quando tu vai lá pelo quinto nível do porquê, e tu entende de verdade, cara, as pessoas que hoje desistem das metas, elas não têm um porquê forte. Uhum. É clássico isso aí. É um porquê superficial. É um porquê superficial. Por que você quer ser empresário? Eu quero ter dinheiro. Tá, mas ter dinheiro pra quê? Uhum. Porque no início do business, não sei se a galera sabe, tu não vai ser milionário montando um negócio em 3 semanas. Então, até tu virar a chave, cara, tem que ter um porquê muito forte. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do Oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para contar um pouquinho das histórias, a gente compartilhar conhecimento também, né? O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valqueira-do-Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora e também do Oeste Mais. Vou começar a fazer um negócio diferente que eu sempre faço no final dos vídeos, vou fazer agora no início. Curte o vídeo, se inscreve no nosso canal, você que ainda não está inscrito. E agora sim, vamos à apresentação do nosso convidado. Muito bem, vamos lá, né? Vamos falar mais uma vez hoje sobre empreendedorismo. Ele que é empresário, mentor, palestrante, vem lá de São Luís Gonzaga, do Rio Grande do Sul. Está presente aqui no Fala Mais, o Álvaro Adam. Maravilha. Tem alguma relação com família Adams? Não podia deixar. É uma honra estar aqui com vocês. Quebrar o gelo, Álvaro. Obrigado pelo carinho. Tu sabe, cara, lá em São Luís tem o Adam e tem o Adams. Com NS tem o Adams com MS. Então, assim, é um fandango. Mas aí, cara, eu digo que eu sou primo da Vanzinha. Vandinha, nem sei o nome desse negócio, da Wanda. Turma, obrigado pelo carinho, uma honra estar aqui com vocês, compartilhando essa jornada aí. Receberam, assim, em última hora, tô nessa cruzada aí, Xanxerê, Joaçaba. E até contar um pouquinho dos bastidores aqui pro pessoal, né? Nossa sala aqui tá cheia hoje, estamos com o Cleiton, plateia, né? Que já veio aqui no podcast e uma galerinha aí que tá pra vir também. Não vou dizer quem são, né? Mas fiquem de olho. Mas aí já começa o break agora, vocês vão botar uma arquibancada, 50 pau o ingresso, a gente vai começar a fazer um modelo de negócios rentável, viu? Sensacional. Vai cobrar mentoria, né? Porque eu sei que tu é mentor também, também, né? Então... Também. Muito bem. Bom, Álvaro, a gente gosta de contextualizar, né, um pouquinho sobre quem que é a pessoa que tá sentando aqui com a gente e vai contar a sua história. Então, fica bem à vontade. O Jonathan já disse, é um gaúcho, né? Mas conta um pouquinho da tua trajetória profissional, inclusive, né? E o que você está fazendo na nossa região oeste, né? Qual é a tua relação conosco? Que maravilha, cara. Para mim é uma honra estar retornando a Xanxerê, vendo aqui com vocês agora. Fizemos essa conexão ano passado, quando eu estive aqui facilitando o SW Xanxerê. Então, o Startup Week, né, é um evento global de startups, de empreendedorismo, então, que acontece em toda a região. Já acontece em Xanxerê, acontece em São Miguel do Oeste, acontece em Joaçaba. Inclusive, eu estou cruzando, porque hoje, né, a gente está fazendo essa gravação, vai rolar o Startup Week em Joaçaba. Cara, mas eu costumo dizer que eu sou um cara apaixonado pela vida, cara. Eu sou um cara apaixonado, assim, por negócio desde muito cedo. Eu sempre falo, né, que fazem quase 30 anos que eu vendo alguma coisa, começando vendendo chiclete de porta em porta. E eu sou apaixonado por negócio, cara. Sou apaixonado pela vida, aprendi a ser apaixonado pela vida, que depois que tu passa uns desafios durante essa jornada, você começa a ter um olhar diferenciado para os teus negócios, para a tua vida, para a tua família. Sou apaixonado pela minha esposa, apaixonado pelas minhas filhas. E apaixonado por corrida, então a gente pode falar hoje sobre alta performance, sobre negócio, sobre corrida. E também eu tenho uma história, né, cara? Eu emagreci mais de 70 quilos sem cirurgia, sem remédio, sem dieta. Então, essa é uma das coisas que sempre as pessoas perguntam como que foi essa jornada. E o mais interessante, né, cara? O quanto essa jornada me ajuda nos negócios também. Então, resumindo em meados aí, cara, o campeão tá fazendo essa cruzada e sempre podendo voltar aqui nessa região muito querida e de São Luís Gonzaga para o mundo, né? Uma cidadezinha de 34.700 habitantes, colado quase a Argentina, então a gente está ganhando espaço aí. Cara, como é que é essa história? Eu queria começar por essa parte, né? Porque, na verdade, você era praticamente 2, então. 2. Cara, eu cheguei a pesar 174 quilos, cara. Eu, em 2019,
18, 19, 20, cara, eu tava numa época bem dura da minha vida, bem depressivo, ansioso, bebia todo final de semana e tal. E cara, numa da sessão de terapia, minha terapeuta trouxe pra mim, cara, Álvaro, pô, tu tá construindo uma carreira legal, mas tu já imaginou hoje tu não podendo curtir a tua carreira? Porque ia me dar um troço mais cedo ou mais tarde, né? E aquilo me refletia. Aí a pergunta decisiva foi quando elas disseram assim, Álvaro, tu quer ser exemplo para tuas filhas, mas tu já imaginou deixando elas órfãs? Porque, cara, tranquilamente já teria infartado se eu continuasse aquela maratona, sabe? E aí, 4 de agosto de 2020, eu falei, cara, eu vou mudar de vida. Eu chamei um amigo meu, que é psiquiatra, eu falei, Frota, cara, eu vou fazer cirurgia bariátrica. E o Rick disse, não, Álvaro, não faz, eu trabalhei na Santa Casa, em São Paulo, e, cara, 9 a cada 10 bariátrico volta a engordar. E eu falei, putz, cara, acho que não é o caminho a cirurgia. E aí eu falei, beleza, vou começar a me cuidar. E foi um processo, cara, assim, com muita terapia, com muito apoio, né? Então não foi uma jornada que eu fiz sozinho, tive muitas pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje. E é uma jornada, cara. Agora esse ano vai fazer 5 anos que eu tô nesse processo. E aí depois entrou, além do exercício físico, entrou a parte da corrida, que é uma paixão, cara, e eu te digo assim, vale muito a pena a vida que eu levo hoje, porque tu tem muito mais energia, tu tem muito mais clareza mental, tu dorme melhor. Cara, se eu continuasse naquela jornada, eu sempre falo, né, pra minha esposa, se eu continuasse com o corpo que eu tinha, cara, eu não aguentaria a rotina que eu tenho hoje. Iria cansar muito, mas vale a pena. Mas tu tinha predisposição para ser obeso? Tudo, cara. Tanto lá do meu pai, lá da minha mãe, todo mundo gordo, cara. Gordo e bebê. E vencer isso aí, cara, é um desafio, cara. E a vida toda tu foi obeso? Aí que tá. Quando eu era criança, cara, até uns 17 eu era magro. E a galera me chamava de gordo. Até hoje eu não entendo por quê. Só que aí, cara, 2010 ali, eu entrei num processo bem depressivo, cara. Tive depressão e aí tu vai se afundando. E eu comecei a ganhar muito peso. Aí tu batia a marca de 120, 130, 140, até que um dia eu falei, opa, cara, tô com 174. Só que a gente não se liga, porque a gente aprende, cara, que gordura... Tem a pior frase que falam hoje, cara, tu tem que se aceitar do jeito que tu é. Cara, gordura é doença. Só que a gente não trata como uma doença. Ela é uma doença emocional, né? As pessoas que têm o sobrepeso, elas são emocionalmente adoecidas. Só que a gente aprendeu que, cara, é gordo, tem que se valorizar, é gordinho, é fofinho. Então a gente vai criando inúmeras máscaras para fugir da realidade, quando na verdade a gente tá doente, cara. Tu olhar um exame de sangue, tu olhar um coração, tu olhar um corpo de um obeso, cara. Aí um dia eu tava dando uma palestra e a pessoa disse assim, mas pra ti falar hoje é fácil porque tu é magro. Eu falei, não, mas é porque eu pesei 174 quilos. Então eu vivi toda essa jornada, cara. Eu peguei um corpo doente e foi muito desafiador transformar num corpo mais saudável. Então assim, ó, cara, vale a pena você cuidar de ti. E aí hoje, quando tu começa a olhar nos mundos dos negócios, 9 a cada 10 CEOs são atletas. Quando tu pega um dos pilares absolutos da liderança, o terceiro é energia. Quando eu estudei com o Dan Cockrell, que foi o vice-presidente da Disney, o Dan Cockrell falou uma coisa muito importante. Primeira competência de um grande líder, aptidão física e aptidão mental. E aí, cara, eu tenho a honra de ser treinado pelo mesmo treinador do Senna, no professor Nuno Cobra. E o professor Nuno fala, não existe corpo fraco não sustenta espírito forte. E aí tem aquela outra frase, né? Não existe CNPJ forte com CPF fraco. Então trouxe assim, trouxe ciência, trouxe vários ensinamentos para poder entender, cara, a importância hoje a gente ter essa rotina de cuidados. Sim. E essa virada de chave, ela foi instantânea assim ou ela aconteceu gradativamente? Gradativa, cara. É uma jornada. Até ontem um pessoal me perguntou, Álvaro, quanto tempo tu tá? Em agosto vai fazer 5 anos. 5 anos e... Porque hoje em dia, cara, eu vejo que muito nos negócios, no peso, não importa o que for, as pessoas querem resultado rápido. E não funciona, nada funciona com resultado rápido a curto prazo. Tem uma coisa que um dos meus mentores fala, que o grande segredo de tudo, cara, é a solidez, seja num relacionamento, seja num negócio e também seja num corpo. Eu fiz em 2021, cara, uma mentoria com o Léo. O Léo, ele é médico neurocirurgião lá em São Paulo. O Léo emagreceu mais de 100 quilos. Né? Então, ele, cara, tudo que for da parte de construção de cérebro, eu fiquei 6 meses estudando com ele. E ele fala, cara, que um cérebro de um gordo ele leva 5 anos para mudar toda a neuroplasticidade, porque o cérebro ele muda, leva em torno de 5 anos para como se fosse tu se curar
daquela jornada. Então, agosto vai fazer 5 anos que eu comecei essa jornada. Mas ainda assim, cara, a gente tem que estar... É tipo que nem Jesus fala, né? O vigiar e orar. Sim. Você percebe isso ainda, então, tipo, numa recaída? Sim, é tipo total. um viciado, né, cara? Viciado Total. em droga, Sim. álcool, enfim, né? Que ele não existe ex-viciado. O cara é sempre ali, tá sempre E é isso que tu luta, tem que tomar né? cuidado. Cara, tem horas que tu, desanda. Aí tu, opa... E aí eu sempre falo, né? Eu tenho um curso chamado Corpo, Mente e Espírito de Campeão. Descentraliza e aprende a se centralizar rápido. Essa é a sacada. Às vezes tu tá... Por exemplo, Startup Weekend. Cara, Startup Weekend, tu fica mais ansioso, a galera tá lá, então a tendência de você comer é muito maior. Então eu saio de casa dizendo, vai com calma, você vai pro Startup Weekend, vai tranquilo. Não Vai precisa ter muito comer. coffee break. Cara, o depoimento mais incrível de SW, a galera que toca junto sabe, foi lá de Juí, que a menina colocou, passei 54 horas comendo. Porque é o tempo do evento, né? Sim. Então, assim, tu tem que ir preparando a mente, mas acontece, cara, às vezes tu tá... Principalmente quando eu tô fora de casa, né? Quando tu tá dentro de casa, eu sei que entre 8 e 9 horas eu tomo café, entre meio-dia o meu almoço, entre as 5 ou 6 eu tomo minha janta. Só quando tu tá fora de casa, o teu cérebro ele entra no modo sobrevivência. Tipo, vou comer agora bastante porque eu não sei que horas vai ter de novo. Sim. Então tu vai lá e ataca. Então todas essas percepções, cara, tu vai tendo da vida e tu vai entendendo os mecanismos. Por isso que o Léo fala, cara, ele leva 5 a 6 anos para tu desfazer, né, tu reconstruir os teus caminhos neurais. Então tem muito caminho neural ainda, cara, que precisa de ajuste, mas isso é um processo. O mais importante é estar focado nele. E como é que é essa luta, cara? Não cair na tentação? Cara, Tu consegue levar de boa ou é difícil? é um desafio, assim, ó, tem muita coisa que eu abri mão. Abri mão mesmo, cara. Tipo, bebida alcoólica, maionese, ketchup, mostarda, bacon, calabresa, tudo que eu gostava, amava. Né? Então tem coisa assim ó, que às vezes dá um deslize. Por exemplo, hamburgão, né, gurizada, de ontem. Pô, hamburgão, claro, hambúrguer veg. Tu se tornou vegetariano, no caso? Eu fui Ou me tu tornando, já cara. Eu não como só peixe hoje. Aham. Peixe ainda vai. Mas, cara, eu era o bom gaúcho, comia essa carne que tá rolando aí. Cara, era 6 espetos de carne para 3 pessoas comer, né? E hoje eu ponho, cara, 2 a 3 vezes por mês o peixe na minha jornada. Mas eu aprendi que tem outras formas, outros tipos de dietas que eu consigo fazer que também deixam meu corpo forte. Inclusive, tem um documentário na Netflix, cara, que eles pegaram irmãos gêmeos e eles fizeram uma dieta baseada na carne e outros fizeram na planta. Mais vegetariana, e muitas pessoas também ali criavam sua massa muscular, a sua energia com aquilo ali. Então, hoje acontece essa harmonia da carne junto com a parte vegetariana, né, cara? Então, são escolhas. As minhas filhas, por exemplo, todo mundo pergunta, tá, mas lá na tua casa o pessoal não come carne? Come. Eu preciso É uma escolha tua, né? É uma escolha minha. As gurias, Álvaro, papai, tu não come carne? Eu falei, não, tudo bem, mas tu faz pra nós, faço, eu vou lá e compro a carninha, faço fogo, faço churrasco, tá tudo certo. Mas agora, são opções, são escolhas. E você falou da constância, né? Precisa ter constância nesse processo do caso do emagrecimento, mas também já trazendo todas as outras esferas da vida. Como é que foi para você conseguir ter essa constância para esse processo e depois, na sequência, aplicar isso também nos negócios, inclusive, né? Tu sabe, cara, que é uma pergunta que rola muito. Álvaro, como tu tem a disciplina, a consistência e a constância? E aí, eu tava dando uma live uma vez e fizeram muito parecido, Jeff, essa pergunta. E aí eu falei, cara, o seguinte, tem que estar muito claro o porquê você está fazendo. Muito claro. Então, normalmente as pessoas, eu começo dieta porque eu quero ter saúde. Tá, tudo bem. Esse é o primeiro nível. Mas você quer ter saúde por quê? Porque eu quero ter saúde para brincar com os meus filhos. Tá, mas por que você quer brincar com os teus filhos? Porque eu quero viver mais tempo para ver eles crescer. Mas por que você quer ver eles crescer? Então, quando tu vai lá pelo 4º nível, 5º nível do porquê, e tu entende de verdade, cara, as pessoas que hoje desistem das metas, elas não têm um porquê forte. É clássico isso aí. É um porquê superficial. É um porquê superficial. Por que isso quer ser empresário? Eu quero ter dinheiro. Tá, mas ter dinheiro pra quê? Porque no início do business, não sei se a galera sabe, tu não vai ser milionário montando um negócio em 3 semanas. Então, até tu virar a chave, cara, tem que ter um porquê muito forte. E é isso que eu percebo, cara, que faz eu me manter motivado correndo com os negócios, com a Bem Seguro, com a academia, é o porquê que eu comecei a fazer tal coisa. Por que eu fundei a academia? Por que eu comprei uma franquia da Bem Seguro? Por que eu comecei a fazer exercício? Então, quanto mais tu mergulha, isso, cara, vem a disciplina. E aí entra uma outra coisa, cara. A disciplina, o cérebro funciona por rotinas.
Então, se tu quer ser disciplinado em qualquer coisa, é importante você fazer aquela mesma coisa no mesmo período, no mesmo dia, nos mesmos horários. Porque isso é neurociência, cara. Tu cria caminhos neurais. E quanto mais tu faz, mais forte fica o teu caminho neural. Então, muitas vezes as pessoas vão na academia. Elas dizem assim pra mim, Álvaro, eu vou na academia 6 vezes por semana. Eu falei, cara, esse figura não dura 30 dias. Eu prefiro que tu vá 2 vezes por semana durante 6 meses do que tu vai todo dia durante um mês. Porque a consistência não é... a disciplina não é feita assim, nessa loucuragem. Volume, né? Por volume, ela é construída com o tempo de repetição. O cérebro aprende por repetição. Então, eu prefiro que tu vá 2 vezes durante 20 anos do que todos os dias por 2 meses. Sim, claro, com E certeza. é o que a maioria das pessoas faz, cara. E aí, na academia, funciona assim. Tu puxou o ferro, pô, senti uma dor. Teu cérebro entende o quê? Cara, levantar esse negócio me dói, então não quero sentir dor. Então já não vou. E aí tu começa já saltando fora. Por exemplo, correr uma meia maratona. Cara, correr meia maratona dá cãibra, tu treina, tu dorme, tu tem que mudar tua alimentação, tu fadiga, aí tu investe um monte de coisa, te dá um desconforto. Só que é uma coisa que passa. Né? A dor é temporária, cara. Agora, tu ficar nesse sofrimento de desistir, cara, isso aí fica pro resto da vida. Ontem até no evento lá em Xanxerê, o pessoal perguntou assim, dos erros que a gente vai cometendo na vida. Cara, eu acredito que a pior coisa na vida é você querer fazer um brick, tu não fazer, e ali na frente tu olhar pra trás e pensar, por que que eu não fiz? Tanto é que a gente aprende com o erro, né? É o erro que faz o... Napoleão Hill, ele fala, cara, no livro O Hábito dos Milionários, ele fala no Atitude Mental Positiva, a sabedoria da vida é tu aprender com os teus erros. Mas a maior sabedoria é tu aprender com os erros dos outros. É tu observar o que os outros se ferraram e tu conseguir trazer pra ti. Pra tu não cometer eles, né? Exatamente, cara. Só que muitas vezes o ser humano é meio burrão. Não, deixa que eu vou fazer, deixa que eu vou fazer. Cara, a grande sacada é tu ter bons mentores, ter pessoas boas do teu lado que te apoiem. Que te digam, meu amigo, o que é o mentor? Todo mundo pergunta. Cara, o mentor é aquele cara que vai dizer assim, figurinha, tem essas 3 pedras, pisa nessa. Não, mas eu quero ir na outra. Cara, aquela outra afunda. Pisa nessa. Então, essa é a função do mentor. Ele já trilhou uma jornada, ele já baixou o mato. Ele pode dizer, cara, pisa aqui. Então, quando eu tô dando uma mentoria de alta performance para um empresário, eu falo para ele, cara, faz assim, busca trabalhar essa rotina, faz isso e tal coisa. Funciona. Porque não é só o Álvaro, isso é inúmeras pessoas que fazem. E hoje, quando tu olha para o mundo dos negócios, cara, 9 a cada 10 CEOs são atletas. Ou fazem boxe, ou fazem jiu-jitsu, ou fazem corrida, alguma coisa eles fazem. Para ter mais energia, foco, disciplina e clareza mental para tomar a melhor decisão. Como é que é a tua rotina hoje? Como é que você concilia a tua profissão, a tua atividade física, o teu lazer? Cara, eu tenho bem organizado. Segunda, quarta, quinta e sábado é treino de corrida. Tá? Terças e sextas eu faço fisioterapia. Fisioterapia e hidroterapia. Então, assim, isso pela manhã. Por que eu não faço à tarde? Eu já percebi que de tarde eu não rendo e tem dias que cara, tô cansado. Ainda tem que botar o tênis, ainda tem que correr. Então, de manhã eu já elimino. Nós lá na corretora, na Bem Seguro, a gente abre às 9 horas da manhã. Das 9 ao meio-dia e da 1 até, sabe Deus que hora, né? Corretor de seguro é 24 horas trabalhando. Mas por que eu decidi fazer isso, cara? Porque tem 2 coisas que eu não abro mão. Primeiro, o meu exercício de manhã e o segundo, o café com a minha família. Então, eu prefiro começar às 9 horas, porque eu sei que o meu cliente não vai me ligar 8 horas pedindo uma cotação no seguro. Então, a gente começa às 9 horas porque 6h30... E é interessante, cara, todos os dias, não importa se é feriado, se eu tenho treino ou se eu não tenho, todos os dias, 6h30 eu tô de pé. Porque eu já condiciono a minha cabeça, cara, porque normalmente as provas de corrida são entre 7 e 8 horas. Então, sempre, todos os dias, mesmo estando aqui em Xanxerê, em Joaçaba, cara, minha rotina é 6h30 tá de pé. Então, levanto, faço minha corrida, faço meu alongamento, meu treino, meu café e vou pra minha jornada. E aí, nesse meio tempo, cara, eu coloco o tempo para estar com a minha família, para estar com a minha esposa, amo fazer isso aí. Para mim, o momento do café, cara, ele é um momento... Quando eu não tomo um café com a minha família, eu sinto que fica um vazio durante o dia, porque é muito, né? E hoje, agora, falando sobre família, cara, para a construção de uma criança mais saudável, tem uma de 6, uma de 7 e uma enteada de 23. Pelo menos uma das refeições é importante de fazer em família. Então, cara, eu decidi abrir meu escritório mais tarde para poder todo dia tomar um café com a minha família e almoçar com eles. A janta, às vezes, eu não consigo, porque eu chego 6, 7 horas. Mas o café e o almoço, a gente sempre tá junto, cara. Então, a gente tem esse hábito, cara, de sentar, porque são valores e princípios. E essa faixa até os 6, 7 anos é a faixa que a gente está construindo
emocionalmente valores e princípios nos filhos. Então, eu decidi, cara, nesses primeiros anos das meninas, assim, ó, tá mais em casa. Agora que o pai tá mais off, né? Que eu tô viajando mais, tô indo pro escritório, mas muito tempo da minha vida foi online. Então, cara, todo dia o exercício de manhã, meu cafezão, vou pro meu trabalho, venho, fico em casa, estico ali 6, 7 horas, cara, pintou dia que não tem agenda de noite, fico com as minhas filhas, a gente olhando desenho, então... eu acredito na vida, cara, que não é o ou, né? Ou eu tô ganhando dinheiro, ou eu tô com a minha família, ou eu tô isso. Dá A pra vida conciliar, é um E. Sim. A gente tem que ter um E. Eu tô com a minha família e curtindo e ganhando grana e viajante, tá tudo certo. Basta organização, disciplina, aí vem uma série de coisas. Prioridade, né, cara. Ontem eu até falei no Jota fala uma coisa que eu gosto, cara, é saúde, família e trabalho, não inverte a ordem. Então, tu tem que cuidar bem de você, para tu estar bem pra tua família, e se tu tá ok organizado dentro do teu lar, você vai estar também dentro do teu trabalho. E o que eu vejo hoje, muitos empresários brilhando no trabalho e às vezes em casa não tá legal. Então, é importante acontecer essa harmonia, cara, de estar cuidando de ti, cuidando do lar e cuidando do trabalho. Sim. Ô Álvaro, e um pouquinho sobre a tua jornada profissional, né? Eu te conheci dentro do SW, você como facilitador, né, do evento, mas conta um pouquinho, tu trouxe ali a questão da academia, não é uma academia de puxar ferro, Não, né? academia... Não. Tu sabe que acontecia muita pergunta, cara, onde é que fica a academia de vocês? Eu quero começar a fazer exercício. Eu disse, não, o nome é Academia dos Campeões, mas na verdade é uma escola de negócio. A gente ajuda outros empresários a venderem melhor, melhorar a sua gestão e tudo mais. Exercita a mente, no caso. Exatamente, mas quando eu fundei a academia, cara, eu pensei o seguinte, é importante a gente sentar, se disciplinar e estudar. Ao mesmo tempo que tu vai para uma academia cuidar do teu corpo, tu tem que cuidar do teu negócio. Então, empresário que não participa de um evento, empresário que não tem uma reunião no seu negócio, empresário que não escuta seu time, cara, a tendência é só cair. Então, ao mesmo tempo que tu tem que ter uma disciplina dentro da academia, com o teu corpo, tu tem que ter uma disciplina no teu negócio. E aí foi muito dessa conexão da Academia dos Campeões. E a minha filosofia é alta performance e empreendedorismo precisam andar juntos. Tu tem que cuidar bem de ti enquanto tu cuida do teu negócio. Tu tem que cuidar bem do teu negócio enquanto tu cuida bem de ti. Então foi aí que veio a Academia dos Campeões, essa mistura, cara, da minha jornada de alta performance com o negócio. E você tem, além da academia, agora também Tem a Bem Seguro. Que é uma corretora? É uma corretora, nós somos a franquia hoje, uma das que mais está crescendo no estado. Inclusive, a gente tem lá em São Luís Gonzaga, aí fechamos agora o contrato em Joinville. Estamos olhando em Xanxerê, quem sabe, né? Vai que. E com a Bem Seguro foi muito interessante, cara. Eu entrei na Bem Seguro dando mentoria pro dono, pro Rodrigo. E formando o time de liderança, alguns processos. E aí o Rodrigo trouxe um dia, Álvaro, o que tu acha de abrir uma corretora em São Luís? Eu falei, cara, o meu negócio é dar mentoria e palestra, né? Não é a minha habilidade isso aí. E só que eu vi uma oportunidade de negócio, cara. Eu vi que muitas pessoas que prosperavam e o crescimento, e aí muito da tese da corretora vem de startup, né, cara? Você ter receita recorrente, pilhamento de receitas, não ter limite geográfico, tu não tem um produto, tu não tem um estoque, então isso faz muito sentido para mim. E aí que em novembro nós compramos a franquia, e em janeiro a gente começou a operar e agora abril a gente abriu. Abril a gente literalmente abriu as portas da corretora, cara. Então, a gente vem nessa jornada assim expandindo também. Hoje a corretora já está aqui em Santa Catarina, está em Chapecó, está em Itajaí. E nós, né, que são outros colegas, e nós pegamos agora de Joinville. Tem também um nicho específico ou abrange seguro de tudo? Seguro da auto, vida, residencial, empresarial, consórcio junto com a Porto Seguro. Então, a gente tem um leque gigante de oportunidades que a gente consegue abraçar tanto a vida da pessoa quanto o patrimônio dela. Não importa se é empresa, carro, casa, enfim, toda essa jornada a gente deixa a vida e o patrimônio das pessoas bem seguro. Bom, Álvaro, eu comentei no começo aqui da nossa prosa que a sala tá cheia, né? E é cheia de outros empreendedores aqui da região oeste, né? Conta um pouquinho como é que é essa questão da tua conexão com essas pessoas, e não só com essas, né? Mas um pouco sobre essa missão de fazer esse tipo de trabalho, né? De se conectar com pessoas, com negócios, enfim. Cara, a frase é antiga, mas sozinho tu vai rápido, mas com alguém tu vai mais longe. Isso o negócio ensina, a vida ensina, os relacionamentos ensina e a corrida ensina. Muitas vezes, cara, sozinho tu sai na frente, mas com o outro tu corre muito mais
mais distância. Então, hoje a gente está com o Cleito e a Márcia, que são proprietários da Consult Labs ali de Xanxerê. A gente está com a Jenny também, que é fundadora da maior EdTech aí de educação financeira para jovens, que é a Educoin. Então, cara, fazer essas conexões assim, ó, é fundamental, porque eu aprendi uma coisa, cara. Eu não sei tudo. E eu me lembro de uma frase num dos meus mentores, ele disse assim, o que te habilita subindo no palco é o quanto tu põe a bunda na cadeira para estudar. Então, tu sentar com outras pessoas, cara, que estão olhando para o mesmo lugar que você, que estão falando de negócio, que estão falando em prosperar, isso é fundamental. E aí eu trago dois estudos científicos que o primeiro deles é todo pensamento que nós temos gera um sentimento que gera uma ação. Isso o Aaron Beck, psiquiatra, fala. O que influencia o nosso pensamento? O ambiente que a gente está. Aí tem uma faculdade portuguesa que fala, cara, todo ambiente ele vence a genética. Não só modula o comportamento, ele vence a genética. Então, quando a gente escolhe o lugar, as pessoas com quem a gente vai sentar, é muito fácil você saber se tu vai ter sucesso, tu vai ter fracasso. Eu não sei se vocês escutaram, mas a mãe da gente sempre diz, né? Meu filho, me diz com quem andas que eu te direi quem és. Todo mundo já escutou essa frase. E hoje aquela frase assim, me diz onde tu quer chegar que eu te digo com quem tu tem que andar. Uhum. Então, cara, tem um lance que eu aprendi, a gente tem que selecionar muito bem quem tem acesso a gente. Nem todo mundo é nosso amigo, nem todo mundo que te aplaude, quer de verdade ter o sucesso. Então, como é que a gente diferencia o ambiente, cara? Existem dois tipos de pessoa, né? O perdedor e o campeão. Como é que eu sei, Álvaro, se eu tô com um perdedor ou se eu tô com um campeão? O perdedor, se tu chegar pra ele e dizer, cara, tô pensando num brick. Brick que é lá do sul, tá, turma? Ele vai dizer pra ti o quê? Cara, não vai dar certo esse negócio. Não, mas eu tô pensando, não, já fiz e já não deu certo. Então, o perdedor, ele tá sempre te puxando pra baixo. O campeão, ele tá fazendo o quê? Sempre te puxando pra cima. Só que, às vezes, cara, eu me lembro do professor Roberto Chiniachik dando uma orientação pra mim muito forte. Ele dizia pra nós assim, entre um elogio e uma orientação, escolha sempre a orientação. O elogio, ele te mantém no lugar que você tá e massageia o ego. A orientação te leva ao próximo nível. Só que a gente tem muitas vezes dificuldade, cara, de tomar uma porrada, de receber uma orientação para ir pro próximo nível. Então, a gente prefere elogio. Então, quando tu tá num ambiente, cara, de pessoas que estão te puxando, que estão te orientando, que estão te apoiando para ir pro próximo nível, cara, esse ambiente que é importante estar. Então, compartilhar com a Márcia, com a Jenny, com o Cleiton, cara, todo esse trabalho que eles têm feito, isso é muito bacana. E, sem contar, né, cara, hoje nós na Academia dos Campeões, o conceito dele é muito nessa linha, cara. Se eu convivo com outros empresários, eu compartilho as minhas dores, as minhas angústias, mas também as minhas vontades, meus anseios. E aí tu se conecta com essas pessoas e prospera também. Então, cara, selecionar o ambiente é um fator determinante para o sucesso ou para o nosso fracasso. Uhum. A zona de conforto, em todo modo, ela é muito perigosa, seja em qualquer setor, né? Seja na vida profissional, na pessoal, na atividade física, por exemplo, né? Você vai fazer uma atividade física, você falou antes, né? Tem a dor ali, tem o sofrimento, né? Você não está confortável naquilo. E, na verdade, zona de desconforto é muito interessante, né? A zona de conforto, ela é desconfortável. Só que o que acontece? Ontem eu estava dando... Lá na Consult, a gente fez um workshop muito legal, né? O cérebro foi feito para garantir a reprodução da espécie e economizar energia. Ponto. Tudo que for ao contrário disso, ele vai dizer, não. Cara, mas eu tenho que prospectar um cliente, eu tenho que fazer, eu tenho que malhar. Então, tudo que foge dessa proteção, por isso que é zona de conforto. E aí entra um outro lance chamado a zona do platô. Não sei se já viram falar. Uhum. O platô funciona assim, cara. Imagina que tu vai emagrecer. Tu botou lá que você vai emagrecer 30 quilos. Beleza. Aí tu baixou os 10 primeiro. Teu cérebro, ele olha mais ou menos assim, ó. Cara, a gente ralou pra caramba pra eliminar esses 10. Aí ele olha pra cima, porra, tem mais 20. Aí o que ele diz? Cara, vamos ficar aqui? Porque tu já ralou pra caramba pra subir. Agora tu tem que fazer mais esse esforço pra chegar nos 20. É a mesma coisa um corredor. Um corredor, ele começa, ele faz o primeiro quilômetro e ele chega no 5 e ele trava no 5. Por quê? Porque tu sair do 5 pro 10, cara, a demanda de energia é muito maior. Aí a pessoa chega no 10. Só que qual que é a outra marca? Tu tem que chegar nos 15. Só que dos 10 pro 15, cara, o estresse é muito maior. Então, a gente tem que tomar cuidado, cara. Às vezes, tem o platô financeiro, tem o platô no nosso corpo, cara, tem o platô no nosso relacionamento. Então, a gente sempre tem que estar, cara, subindo a régua. Só que o bom latino, o bom brasileiro, o que o brasileiro faz? Vou contar uma coisa pra vocês. O brasileiro, ele é mais ou menos assim. Ele põe o sarrafo alto. E aí ele treina lá o pulo. Só que ele chega uma hora que ele tenta pular e ele não consegue. O que ele faz? Baixa o sarrafo. Então ele botou 2 metros, botar 1,80 m. Aí ele treina, não consegue chegar no 1,80 m. Daí o que o brasileiro faz? Baixa pro 1,60 m. Agora vai dar.
Aí ele vai lá e treina, não consegue passar pelo 1,60 m. Vamos botar 1,40 m. Só que ao invés do cara deixar 2 metros, treinar mais, pegar uma vara maior, pular, fazer uma academia, se fortalecer para superar os 2 metros, o brasileiro ele baixa o sarrafo. Por quê? Porque isso é do latino, cara. A gente passar por média. Cara, a pior coisa pro ser humano, cara, pro empresário é a tal da mediocridade. E é muito interessante que a gente não deve se comparar, né? Mas quando o ser humano se compara, normalmente é assim, não sei se já aconteceu com vocês. A criança chega pro pai e diz assim, pai, eu tirei 6. Aí o pai, mas tu tirou uma nota 6. Mas o Joãozinho tirou 5. Aí o pai vai dizer que bom que você tirou 6, né? Porque o Joãozinho tirou 5. Foi menos pior, né? O Álvaro é mais ou menos assim, pai, eu tirei 6. Mas o Joãozinho tirou 5. Tá, minha filha, mas quem que tirou 8? Porque alguém tirou 8. Então, cara, se for pra se comparar, compara com quem dá certo, com quem já tá com o sarrafo alto. Mas isso é muito do ser humano aí. A gente brinca muito, o Cleiton e a Márcia deram muita risada que todo mundo tem a fórmula do sucesso, a fórmula de emagrecer, a fórmula de ficar rico. Eu tenho a fórmula do fracasso. Então eu ensino as pessoas a serem fracassadas na vida. Então você que está me assistindo, existem 4 passos para tu ser um ótimo fracassado na sua vida. Anota isso. Porque todo mundo fala de ganhar dinheiro, de ter um relacionamento campeão, de investir. Eu vou ensinar as pessoas a ficar perdedor. Então, o fracassado, o perdedor, eles fazem o que gostam. Eles só fazem o que gostam. Cara, eu não gosto de olhar o número da minha empresa, eu só gosto de vender. Eu não olho o meu DRE. Ontem tinha um cara lá dizendo assim, eu não olho para os meus números. Me dói olhar que eu tô no vermelho. Então, o perdedor só faz o que gosta. O perdedor só faz o que é fácil. Cara, mas é que, mas tem que ligar pro cliente, cara. Deus livre, mas é que é tão bom mandar só uma mensagenzinha no WhatsApp. Eu não gosto de visitar. Então, o perdedor só faz o que é fácil. O perdedor só faz o que sabe. Não precisa estudar. Não, já sei, Deus, já dominei, cara, eu já sou mestre nisso aí, já faz tanto tempo. Então, o perdedor só faz o que sabe. E o 4º ponto, o perdedor desiste das metas. Ele estica, ele vai, ele vê que não consegue, ele baixa o sarrafo, assim ele vai indo. Até que um dia ele desiste. Então, se você quer ser um ótimo perdedor na vida, faz o que sabe, faz o que é fácil, faz o que gosta e desiste das metas. Essa é a fórmula do fracasso. Agora, a pergunta que você tem que se fazer agora, qual dessas 4 que você está na tua vida hoje? E é muito importante entender todos esses... não é um tripé, né? São essas 4 situações. Eram 3, eu botei mais um pra dar um suporte. Pra você, justamente, tem isso dentro da minha vida. Consegue tranquilamente se identificar com algo, né? O problema é se identificar com tudo. Cara, tu sabe, e é uma coisa assim, eu aprendi muito na corrida, cara. Na corrida, a primeira marca de um corredor é o 5. É o 5 km. Cara, quando corre 5 km, meu Deus, a minha primeira prova, meu primeiro 5, eu chorei. Aí fiquei pensando na época, né? Tem 2 opções, cara. Ou eu fico no 5, ou eu vou pros 10. Só que a minha meta era correr a São Silvestre. A São Silvestre é 15. Aí eu falei, cara, mas se eu quero correr 15, eu não posso ficar feliz com 5. Então eu sou grato aos 5, mas eu vou buscar os 15. Só que a minha meta maior, cara, é correr uma maratona. Que é 42. E aí, cara, 2023 eu treinei para fazer a São Silvestre, fiz a São Silvestre, botei a meta para fazer a meia em 2024, me machuquei durante o ano, não consegui fazer a meia, mas daí o cérebro diz o quê? Cara, mas tu já fez o 15, já tá bom, né? Já fez o que é fácil. Eu disse, não, eu vou correr a meia maratona. E, cara, quando eu me inscrevi para a meia lá de Santa Maria, foi muito interessante, porque normalmente corridas longas, ela é plana e no asfalto. E Santa Maria, cara, ela tem muita altimetria. E Santa Maria só tinha 500 metros de asfalto, o resto era estrada de chão. Então, para vocês terem uma ideia, tinha quase 200 inscritos na meia maratona. Terminou 60. Na minha categoria eram 11. Só 4 terminaram. Por quê, cara? Porque lá tu faz o que não é fácil. Lá tu tá com barro, tu tem buraco. Eu resbalei várias vezes, eu tive que correr mais devagar. Então, assim, a corrida nos ensina, cara, que a gente precisa elevar sempre a nossa régua. Eu terminei muito cansado, eu falei, cara, eu nunca mais vou correr meia maratona, cara, porque, meu Deus, dá cãibra, dá dor em tudo. Isso no domingo. Na segunda-feira cara, mas eu preciso ter uma experiência. Se eu quero correr uma maratona, eu preciso aprender a correr melhor. Então, fui lá e me inscrevi numa outra meia maratona. Então, o ser humano, cara, ele precisa ter precisa ter metas, cara. Precisa ter algo por alguma coisa, porque senão a gente fica emplastado. Minha mãe já dizia, né? Emplastado. Você sabe o que é?
Aquela pessoa, cara, que parou, que ficou, que tá muito na preguiça, emplastou num canto. A gente precisa, cara, ter metas altas para poder se movimentar. Porque senão, cara, o cérebro, ele não vai, cara. O corpo não mexe. Então é importante a gente botar a régua alta sempre. Sim. Cara, uma curiosidade que eu quero saber de ti. Dá para perceber, assim, você é uma pessoa com um arcabouço, com um repertório muito grande do que você consegue passar pra gente. Eu quero saber de dentro da tua rotina. Meu amigo. Como é que você estuda, né? Porque você disse que, inclusive, isso daí é algo que tem que ser recorrente, né? Para você conseguir passar para as pessoas ensinamentos. Qual que é a tua rotina? Você lê bastante? Você consome que tipo de conteúdo? O estudo em si, como é que... Cara, tem duas formas de você evoluir na vida. Primeiro, tu se ferrando, né? Na vida, que sim, tu vai aprender. Até falei pra Jenny agora há pouco. A Jenny, nossa, Álvaro, tu falou um troço muito legal. Eu falei, meu, se ferra um pouco, você vai aprendendo a ser sábio. E a segunda forma de tu buscar a sabedoria, cara, é estudando. É fazendo mentorias, é lendo livro, tá perto das pessoas. Eu sou um cara, que eu gosto muito de sentar e... Cara, me conta a tua história. Aí o cara fala isso, e eu fico pensando, cara, que bacana. O que eu posso pegar do Jeff e do Jonathan pra minha história? Então isso aí, cara, é uma coisa que eu gosto. Sim, eu invisto em mentoria, cara, eu sempre tô lendo, sempre tô estudando, sempre tô participando de alguma coisa. Lá na Bem Seguro nós temos a Escola Bem Seguro, que foi um dos processos que eu falei pro Rodrigo implementar. Então toda quarta-feira a gente senta para estudar sobre seguro e consórcio. Cara, sempre tô participando de evento, que eu aprendi que me habilita a subir no palco é a quantidade que você estuda. Mas fazendo um breve resumo, tá? Cara, eu era para ter morrido no parto. Eu sofri um abuso sexual com 4 anos. Eu sofri 3 acidentes de carro. Um portão quase caiu. O portão quase caiu, não. Ele caiu por cima de mim, quase morri esmagado. Eu tive depressão de 2010 a 2016. 2016 eu machuquei meu joelho, quebrei financeiramente. Voltei a trabalhar na época, em julho, sofri um acidente de carro. E eu pensei, o que mais vai acontecer em 2016? Final do ano, descobri que ia ser pai. Então, assim, num ano duro, descobri coisas boas. Cara, emagreci mais de 70 quilos sem cirurgia. Em 2023, 2024, nós perdemos um filho. Então, cara, a vida bateu tanto que tu aprende. E aí eu sempre falo, cara, que existem 3 pilares que são fundamentais a gente entender da mente do campeão. O primeiro deles é a esperança. Esperança é tu diminuir, mas tu não parar. Isso o estudo de Harvard fala. Segundo, o otimismo, cara. Tá passando pelo desafio, se pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Então, depois que eu perdi os meus filhos, em 2023, 2024, eu aprendi a amar muito mais as minhas filhas. Eu aprendi a amar muito mais a minha esposa. Tanto que o meu valor família ficou muito mais forte depois que eu acabei perdendo meus filhos. E, cara, perder um filho dói, velho. Tu vê todo aquele processo, né, de dor, de olhar minha esposa com dor, doeu muito. E, cara, o terceiro, a resiliência, velho. A capacidade de se reerguer após as porradas. Só que tudo isso é muito bonito falando pra você. Como é que tu aprende esperança, otimismo e resiliência? É se ferrando. Então, cara, eu fui buscando... eu sou um cara que gosta de escutar a história das pessoas, eu sou um cara que eu gosto de ler, eu sou muito curioso, eu tenho uma criança muito curiosa, minha criança, ela gosta de... Cara, eu leio sobre um monte de coisa, desde, sei lá, de astrologia, sabe? Hoje de manhã eu tava olhando os vídeos, cara, como é que os navios passam naquelas ondas gigantes. Eu olhei uns 20 vídeos no TikTok. TikTok, gente, não é só dancinha. TikTok tem conteúdo. Agora... Como que eu seleciono o meu conteúdo? Primeiro eu vejo quem é aquela pessoa, qual que é a base, qual que é o lastro daquela pessoa. A partir disso eu busco mais sobre aquela pessoa, porque hoje a gente vê muito empreendedor de palco falando muito bonito, cara, inúmeras teorias que tu vai ver que o cara não construiu porra nenhuma. Então eu busco quem é o especialista, o que esse cara construiu, qual que é a base de fundamentação dele, que o Roberto sempre falava, né? Palestrante bom lê livro grosso, então eu leio o livro grosso. Então tu mergulhar nisso aí, cara, vai te dando repertório. E, meu amigo, 36 anos, bem vivido, depois que você passou por tudo isso, cara, chega uma hora que você aprende. Lembra que eu falei no início? A gente aprende a amar a vida. Então, tem sabedorias que vêm do conteúdo técnico, tem sabedoria que a vida vai ensinando a gente. E lá atrás, cara, você já tinha esse perfil, na verdade, de sempre buscar conhecimento, se interessar pelas coisas, na época de escola ainda... Não sei se você fez um curso universitário depois, enfim. Como é que foi esse... Ou foi algo que, por exemplo, que nem emagrecer, virou a chave? Cara, por incrível que pareça, esses dias eu vendi um seguro para minha professora e ela foi lá e foi entregar a pólice e a minha esposa tava. E a minha professora olhou e disse assim, cara, que bom que tu deu certo. Porque eu era um péssimo aluno.
Então, eu me lembro até hoje, às vezes eu brinco com as pessoas. Eu, quando fui pro polivalente, eu fiz a sétima e a sétima. Depois eu fiz a oitava e a oitava eu fui embora. Ou seja, me formei no médio no polivalente. Então, cara, tipo assim, na matemática. Matemática valia 100 o trimestre, eu tirava 10. Então, os professores faziam reunião e diziam assim, esse guri não vai dar nada. Várias vezes chamaram minha mãe e disseram, cara, esse piá vai ser um marginal. Esse piá, não sei o que vai ser dele, mas a senhora tem que cuidar. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui um péssimo aluno. Só que um cara que tem hiperativo e TDAH, é importante você entender que aquilo ali, que é o padrão da sociedade, eu não gostava de estudar. Agora, o outro negócio, estudar negócio. Eu sou músico também, né, cara? Então, o músico, ele tem uma visão diferente. Eu sou muito... esses dias minha mãe disse assim, mas o Álvaro é muito relaxado, às vezes ele não quer estudar. A minha esposa disse, depende. Depende do quê? Porque se for algo que ele gosta, ele vai lá e mergulha. Então, cara, assim, eu finalizei o médio, aí eu fiz administração, aí eu fiz pós em gestão de inovação, eu estou finalizando agora pós em psicologia organizacional e gestão de pessoas. Eu recebi um convite para fazer um mestrado, nunca imaginei na minha vida que ia fazer um mestrado, porque a minha mãe me deu um conselho em 2000, cara, ela disse assim, meu filho, conhecimento ninguém te tira, estuda. Então, assim, não é só o estudo formal da graduação, mas eu sou um cara que gosta de participar de evento, ir em mentoria, ir em imersão. Eu não tenho muito saco para ler. Normalmente eu pego 2 livros e leio no ano. Eu não sou aquele cara que, não, vou ler 400 livros. Cara, não. Eu sou assim, eu tenho 2 livros que eu tô lendo hoje, Hábitos Milionários e Atitude Mental Positiva do Napoleão Hill. Esse Atitude faz 2 anos que eu tô nele. Mas eu leio 2 páginas e entendo o que ele quer trazer e aplico. E o que eu vejo hoje é pessoas que leram 400 páginas e aplicaram 1%. Eu leio 3, 4 e aplico. Vamos ver se vai dar certo. Então, cara, eu acredito que a gente tem que se adaptar na forma de aprender. Então, porque a sociedade, ela tá sempre dizendo que você tem que ir por esse caminho, mas tem tantos outros caminhos que tu pode se adaptar. Mas sim, cara, eu não era o melhor aluno, cara, ia pra secretaria, fazia o tendel, sabe? E aí os professores se preocupavam, e aí minha professora disse, Álvaro, que bom que tu deu certo. Falei, professor. Aí eu olho os meus colegas, que eram as melhores notas, não tendo tanto resultado, e é assim, né, cara? As pessoas, não significa que tu tem ótimas habilidades técnicas que você vai ter muito resultado. Isso o Daniel Goleman fala, né? O que manda muito no sucesso é inteligência emocional, não o teu conhecimento técnico. Ele é importante, mas hoje 80% do resultado é inteligência emocional, 20% técnico. Mas esse formato da escola meio que te podando, né? Você acha que tem algum tipo de alternativa para isso? Porque, querendo ou não, é um caso à parte, né, cara? É quase que uma exceção. Mesmo você sendo um péssimo aluno na escola, se tornando uma pessoa de sucesso na vida adulta. Mas aquele péssimo aluno na escola, que está sendo desestimulado, inclusive, pela rede de ensino, a grande maioria, acredito que ela não vá tentar dar uma sequência porque ele está sendo se colocado para baixo, né? Sim, tu sabe, cara, eu sou muito amigo do professor Nuno Cobra, e o Nuno foi preparador físico e mental do Ayrton Senna. E o Nuno, ele fala que existe o tripé da anulação. Primeiro começa em casa com os pais. Às vezes os pais ficam podando o filho, tu não consegue, tu não é capaz, enche de medo. Aí a criança, ela vai pro mundo e aí ela pega uma coisa chamada sociedade e professor. Que aí tu tem que entrar nos padrão, por exemplo, cara, eu não era bom em matemática, então significava que eu não prestava. Só que os trabalhos que tinha que desenhar e apresentar, que eram os trabalhos de oratória, quem tu acha que tirava 10? Era o Álvaro. Então todo trabalho que tinha que apresentar, eu era a melhor nota. Só que o professor, ele vê aquilo ali, cara, não, tu tem que ser bom em matemática. Bom nisso, bom aquilo. Um dia eu fui numa reunião, cara, da Ana, minha filha. Aí a professora, não, porque a Ana tem que melhorar isso, porque a Ana tem que melhorar aquilo, e mudar. E eu fiquei pensando, mas o que a minha filha tem de bom? Então Harvard fala, cara, que a tendência do cérebro humano é só olhar pro lado negativo. Então a gente não consegue olhar pro lado positivo. E eu fiquei pensando, cara, no que a minha filha é boa? Porque o sistema de ensino é assim, turma. Tu é péssimo em matemática, tu é ótimo em artes. Qual professor que o teu pai vai contratar para te botar no reforço? É matemática. E Harvard fala, 80% do nosso tempo trabalha os nossos pontos fortes, 20% dos nossos pontos de melhoria. Então, um dia a professora lá falou para Ana Laura só quer saber do futebol e do balé. Eu falei, prof, futebol e balé vai levar minha filha muito mais longe que o próprio estudo.
Então, a gente sofre muito, cara, hoje, com o formato. Cara, minha filha é uma atleta. Minha filha dança, cara, se apresenta para 300 pessoas, mas só que se ela não souber ler e escrever, ela não presta para a sociedade. Então, eu sou professor, eu dou aula dentro do Senac, eu dou aula dentro do SEG, e como é que é o meu estilo de aula? Cara, eu dou aula, só que eu sempre aprendi uma coisa, cara, eu não me coloco num pedestal. Eu sempre digo para os meus alunos, eu não sei tudo e nós vamos construir junto. Eu dou a aula e eu escuto. Quando o sistema de ensino vai mudar, quando o professor parar de repetir conteúdo e escutar. O professor precisa escutar, viu, Jennifer? O professor precisa escutar a criança. Essa gurizada hoje, cara, ela quer falar. Só que o professor, não, porque é assim, assado. Cara, regra, aí tem fórmula disso. Cara, tu não usa porra nenhuma durante a vida isso aí. Eu prefiro 1000 vezes que tenha uma educação financeira, que tenha uma educação empreendedora, que ensine princípios e valores, do que outras matérias que muitas vezes não vão servir para nada. Ah, Álvaro, mas tu tá brigando com a educação. Gente, eu sou educador, minha esposa é professora e a gente rala. O Instituto Campeão, ele é uma edtech que trabalha em empreendedorismo com jovens, pais e professores. Cara, eu já atendi mais de 35 mil alunos, mais de 4 mil pais, 4 mil professores, mais de 1000 pais já fizeram algum programa com o nosso Instituto Campeão. Eu tô na educação todos os dias, porque assim como vocês eu fiquei indignado. Tá, mas será que a minha filha não presta pra nada? Então, a gente tem buscado trabalhar, cara, outras competências, outras habilidades. Por exemplo, esses dias eu dei uma palestra numa escola lá da minha cidade e eu falei sobre autoconfiança, sobre auto-amor. A importância de tu se elogiar, de tu confiar dentro do teu poder, cara, entender das tuas qualidades. Então, muitas vezes, cara, aí tem os pais que podam a criança, aí vem a sociedade, e aí tem, às vezes, a religiosidade, não a religião, a religiosidade, que enche a gente de medo. Porque se tu não fizer, o diabo vai fazer alguma coisa contigo. Então, o professor Nuno, ele chama esse tripé da anulação. E tu quebrar isso aí, cara, dá uma trabalheira infernal. Por quê? Porque é tu ir contra o status quo. O status quo hoje forma você para ser uma linha de produção, para tu ganhar um pouquinho e vai. Por isso que tem 0,x bolinhas de pessoas que são milionários no mundo. Porque o milionário, ele é totalmente fora da curva. E tu ser fora da curva hoje significa que tu é louco, que tu não presta para nada, enfim, cara. Então... finalizando a resposta, cara, eu fundei um instituto de educação justamente isso para mostrar para as pessoas, cara, tem outras competências que a gurizada precisa aprender, muito além do matemática, português e espanhol. Bom, a gente já ia começar o próximo bloco, o Álvaro estava comentando aqui no intervalo, disse, cara, vamos contar isso aí dentro pro pessoal também, né? Cara, eu dou muita palestra para professor, muita palestra. E eu sempre falo, cara, que existem 2 perfis. Existe o professor, que é aquele que dá a mesma aula, aquele que só reclama, aquele cara que... Eu tinha professoras que diziam assim, tudo bem, todo dia 10 entra o meu salário. Cara, que merda. E existe o mestre, que é aquele cara que transforma a vida. Eu tive muita professora de matemática. Até que na 8ª série entrou a professora Cirlei. E a professora Cirlei na outra escola era odiada, porque ela era rabugenta, porque ela era muito dura. Cara, ela me ajudou a me destacar. E aconteceu uma coisa muito curiosa. Quando eu saí do ensino tradicional, eu fui fazer o EJA. Eu sou formado no EJA. E, cara, foi muito interessante que a professora Cirlei, ela sentou comigo, ela viu minha inteligência e ela mudou a didática de me ensinar. Reduzindo em miúdos, turma. Chegou um ponto no EJA que os professores não iam na aula, às vezes estavam adoentados, e quem dava aula e corrigia era o Álvaro, o mesmo burrão que os professores não valorizavam. Então, a professora Cirlei, cara, descobriu as minhas habilidades de falar, de me comunicar. Então, ela dizia assim, por exemplo, quando eu fui pro EJA, eu entrei no primeiro ano, e levava, né, média de 6 meses para tu avançar. Eu entrei no primeiro ano, fiquei 2 meses e fui pro segundo. Só que eu já entrei no segundo com 2 meses atrasado. E 1 semana eu cruzei dos meus colegas. Então, na aula de matemática, a professora passava o quadro inteiro de conta. E eu só olhava, dá esse resultado, né, prof? Eu fazia, cara, contas matemáticas gigantes só de cabeça. E aí me chamaram na secretaria para dizer o seguinte, Álvaro, tu tem que ficar quieto, deixa as pessoas pensarem. Então, assim, ó, a diferença, cara, de ter um mestre e de ter um professor na vida, cara. Uhum. Então, assim, a educação, eu acredito, quanto mais mestres nós tivermos que decidam transformar vidas, não só dar um conteúdo, que decidam transformar vidas, eu acredito que a educação muda por aí, cara. Mas isso tem que começar lá em cima.
Tem que começar... um dia que um professor sentar para ser o ministro e entender, não só botar uma pessoa que, sei lá, fez economia e vai fazer uma gestão, botar pessoas competentes, o jogo vira, cara. Mas eu acredito que a gente tem que trabalhar muito forte. Esse é o nosso compromisso com o Instituto Campeão. Transformar, através da educação, um país de campeões. Muito bem. Cara, tem um lance que eu aprendi, que a importância de a gente cuidar do nosso espírito, cara. Sabe, eu vejo hoje... Cara, eu palestro pra muita gente, eu vejo muita gente com a falta de brilho no olho, sabe? Muita gente desmotivada, muita gente que não acredita em si. E cara, eu vejo que o ser humano, ele tá passando por uma fase de transição muito importante. E 2022, cara, veio uma frase que me segue até hoje, inclusive é o lema dos meus projetos, que só o amor constrói. E todo mundo fala, né, cara, que o mal tá vencendo e que o mal... Eu discordo, cara. Eu acredito que o mal tem um bom gestor de tráfego e um marqueteiro animal. Mas eu vejo, cara, que o amor, ele tem uma força muito grande. E eu gostaria muito de ver as pessoas falando mais de amor, usando mais amor. Eu tenho uma camiseta que só o amor constrói. Eu falo de amor, eu digo... Esse dia eu fui dar uma palestra numa escola e eu disse, meus amores. Aí os guris se cutucaram assim. Ah, ele tá falando que ama homem. Cara, o amor não tem sexo. Entendeu? O amor é apenas amor. E aí tem um outro ponto importante, puxando o gancho, que o professor Nuno fala que existem 3 níveis de energia. Existe energia física, energia muscular, existe energia mental e existe energia espiritual. Então, quando tu termina, usando a corrida, né? Quando tu termina a energia física, entra a energia mental, é a tua cabeça comandando o teu corpo. Quando termina a energia mental, que a tua cabeça já diz, cara, vamos parar, vamos descansar, que nem eu finalizando a meia maratona. A ambulância atrás de mim. Minha mente disse assim, pede carona. Cai agora, né? É agora, velho. Isso, ó, tu já fez 19, tá bom, cara. Vai embora de ambulância. E aí eu acesso a energia do amor, cara, que eu tenho uma energia. Aí eu dizia pra mim mesmo, falei, cara, minha esposa tá me esperando lá na última linha. Eu preciso chegar por causa dela. Eu tô fazendo isso por causa dela também. Então, quando a gente aprende a usar, cara, essa energia espiritual, essa energia do amor, cara, ela é uma energia muito transformadora. Pro negócio, cara, pra vida, pros relacionamentos. Então, eu sou um cara que sempre falo de amor, cara, sempre falo de fé. E todas as palestras que eu termino, eu sempre falo, né, cara, a gente tem que ter fé em Deus, a gente tem que ter fé em si, a gente tem que ter fé no outro. E, cara, acreditar que sim, cara, a humanidade tá no caminho certo, cara. A gente precisa falar de mais afeto, abraçar mais e se unir mais, cara, porque eu tenho certeza... esses dias a gente aprendeu um negócio muito importante, né, cara? Não existe o mal. Deus criou para nós sermos para ser imagem e semelhança do Senhor. Então, todos nós somos amorosos. E a pessoa que comete maldade, não é que ela não tem amor, é que ela botou a máscara da maldade. Se ela tirar a máscara da maldade, brota de novo a máscara, né? Brota o amor de novo. Então, cara, quando a gente usa o amor para construir, cara, a gente constrói coisas grandiosas. Só o amor constrói um campeão. Muito bem. Bom, baita lição, né? Inclusive, o Álvaro, junto com a comitiva que está aqui hoje, né, estão se deslocando a Joaçaba para um SW. Isso aí. E eu quero também que você, nessa finaleira, então, dê uma pitadinha sobre o que é o SW, né? O Cleiton, inclusive, na vinda dele na temporada passada, que falou sobre o assunto, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Cara, o TSW, ou Techstars Startup Week, né, como todo mundo conhece como SW, ele é um evento de construção e fortalecimento de comunidade de startups. Ele é um evento global, acontece em mais de 170 países. E aí eu vou compartilhar uma coisa com vocês. O Brasil é o país que mais faz Startup Week no mundo. E Santa Catarina é o estado que mais faz Startup Weekends do Brasil. O Startup Weekend, cara, é um evento onde tu tira uma ideia do zero e constrói um negócio em apenas 54 horas. Aí um dia me perguntaram, mas as pessoas não dormem, Álvaro? Tem gente, às vezes, que emenda os 3 dias lá e vai construir. Cara, o SW, tu conhece o teu sócio, tu aprende uma metodologia maravilhosa que a Techstars, em parceria com a Google for Startups, pegou o modelo de aceleração dos negócios americano e trouxe para dentro de startup. Então, a metodologia que é usada dentro do SW é a metodologia da Google for Startups, que é um evento que acontece em mais de 170 países, que acontece em Xanxerê, acontece aqui toda a região oeste de Santa Catarina, que está rolando em Joaçaba, e que rola em Chapecó, e que rola em Floripa, e que rola em várias outras
cidades. Então, cara, é um evento onde tu se conecta com pessoas bacanas, tu fala sobre startup, empreendedorismo, inovação. E no SW, cara, ou tu arruma um sócio, ou tu arruma um namorado ou uma namorada. Por quê? Porque é um ambiente onde tá todo mundo, cara, pensando em evoluir, são pessoas que decidiram reservar o seu final de semana para poder participar do evento, cara. Eu sou suspeito para falar, eu participei em 2019, eu já tenho mais de 17 Startup Weekends, então eu já fui participante, já fui mentor, já fui patrocinador, embaixador, organizador, líder de organização, agora facilitador e gestor da comunidade RS. Então tudo que vocês imaginarem de SW eu já participei na vida, eu sou um defensor. Cara, já levei mais de 20 pessoas para a SW, minha esposa já participou, minha mãe já participou, minha enteada já participou, minha cunhada já participou. E aí eu pergunto para vocês, qual evento vocês acham que as minhas filhas pequenas gostam de participar aí? O SW. Então, participe no Startup Weekend. Se você sabe o que está acontecendo na tua cidade, se joga. Tenha certeza que vai ser uma experiência, vai ser um divisor de águas na tua vida e nos negócios. Bacana. Tá aí bom feito demais. o convite. Bom, Álvaro, Adam, prazer enorme recebê-lo aqui, Bom. uma satisfação muito grande e assim, eu acho que muito valioso esse papo, né, de ensinamentos, de experiências que você viveu, né, de tudo mais, frases que você disse, bagagem que você trouxe de outras pessoas também que têm uma baita influência no mundo, né, no círculo também social. Só agradecer, cara. Obrigado pela tua vinda aqui. Deixar o convite, o pessoal me seguir, Álvaro Ada Oficial no Instagram, Academia dos Campeões Oficial, bem _ seguro, conheça as nossas marcas. Uma honra a turma estar aqui. E vou finalizar com uma frase que o Senna sempre fala, cara, nas adversidades, uns desistem enquanto outros batem recordes. E ele fala assim, ó, cara, faça tudo com muito amor, que mais cedo ou mais tarde tu chega lá. Um dia você chega lá. Então, vamos pra cima, vamos brilhar, porque o pódio é nosso. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo E um junto. agradecimento especial também a vocês que nos acompanharam, né? O pedido já foi feito no início do vídeo. Vou pedir mais uma vez, curtam esse material, se inscrevam no nosso canal também. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, que são a Cicobi Valcredsul, o Frigorífico Arvoredo, também a Notável Construtora e o Oeste Mais. Valeu, pessoal. Nos vemos na próxima semana.